O dia que Ayrton Senna quase desistiu de correr. O Senna que nós conhecemos quase nunca existiu. E na história de hoje, você vai entender como que é que isso aconteceu. Welcome to another class, Learning English Without Translation with the beautiful story of Ayrton Senna. Because if you want to be able to speak English fluently, true and like a native speaker in real life, you have got to think and answer automatically in English. You have got, for you to be able to speak like a native speaker to a native speaker, you have got to learn English like a child, like children. How do children learn English? Well, they do not study grammar rules. They do not do boring drillings and tables, decorebas e tabelas chatas. They do not translate. How? If you learn translating, you will never be able to think and answer automatically in English. Never. And you will never be fluent. You will never be able to speak to and like native speakers. Because every single time, you're going to have to listen, translate to Portuguese, think about your answer, translate your answer back to English, and then you speak. And there is no way for you to do that in real life conversations. That is why many people say, Felipe, I can read, but I can't speak. I can't talk to people. Maybe if you have a very good reading level, if you have a very good English reading level, okay? If your English reading level is much better than your speaking, maybe what happens is when you are reading, all the time you read, you stop, you translate, and you continue. And reading, it's okay. Maybe you don't even notice. Talvez você nem perceba que faz isso. But in real life conversations, if I'm talking to you and you are listening to me and you have to translate everything that I say, enquanto I am speaking, you are translating. You are not listening to me. You are translating what you heard and thinking about your answer. But I am still speaking. Eu continuo falando. Quando você volta para a conversa, você fala assim, pelo amor de Deus, onde é que ele está? Because when we are reading, yes, it's okay to translate. You have all the time you need. But in real life conversations, there is no time for translation. So, again, if you want to be able to speak English fluently to and like native speakers, you have got to learn like children. No translation. How do children learn English? Listening to interesting, super fun, exciting stories that create connections, associations in their brain and minds. And that's what we are doing here, okay? This is the 9th class about SENNA. We have other classes on A Star is Born,
The Pirates of the Caribbean. Deixa até eu. Vamos mostrar aqui. Todo dia eu falo. Felipe André. Se você quiser assistir todas as outras do SENNA, aqui ó, Sherlock Holmes, ok? Cadê? Vamos lá. Todas as outras do SENNA. Aí tem podcasts, entrevista com alunos, tem aulas com músicas e tem algumas aulas de gramática. E aí aqui ó, tem aulas com Sherlock Holmes, ok? Tem aulas com Marley e eu. Tem aulas com em cima do filme Nasce uma Estrela, que eu não estou achando aqui, mas deveria estar aqui. Sabrina, dá uma olhada nisso, por favor. Aonde que estão as aulas com Nasce uma Estrela? Star is Born, Sherlock Holmes. Tem uma série que eu fiz sobre o Covid, a profecia de Bill Gates. O Bill Gates meio que profetizou o Covid, foi muito louco. Sobre uma entrevista Millennials, a geração dos Millennials, fenomenal. Global Warming, Hamlet, tá? Tudo isso é dentro desta minha linha que eu falei. Aprenda inglês sem traduzir com histórias. Aprenda inglês sem traduzir igual uma criança. Beleza? Então, se você quiser assistir às outras aulas, só ir aqui no YouTube Felipe André Inglês para ouvir Spotify Felipe André Inglês. Vamos começar então a nossa aula de class number 9. This is exactly where we stopped in our last class. Okay? This is precisely where we stopped. Here. Oops, just a minute. So, Ayrton had a 19-year-old girlfriend in Brazil. Senna was 20 and he had a girlfriend. What was her name? Lilian. Who was Lilian? Senna's girlfriend. How old was Lilian? 19. Where did she live? In Brazil. Who was Senna's girlfriend? Lilian. Who was Lilian? Senna's girlfriend. How old was she? 19. Where did she live? In Brazil. When did they meet? When did they talk? Spoke? When did they see? When did they speak? When did they see each other for the first time? When they were young children. When they were just young children. Like 4 to 9 years old, probably. 4 to 9 years old, probably. And what about now? What was happening now? What was different now? Now they were in love. And usually it's gonna go like this, okay? Two people meet each other. They become friends, usually, tá? Usually. They become friends. They start going out for dinner,
movies. They start to hang out, passear together. Okay? Talking, getting to know each other better. What do you like? What do you believe? What are your opinions? What do you want for your future? To get to know the other person better. Okay? And when there's a romantic feeling, when they fall in love, they start dating. So, the first step, friends. And then they start dating. Dating. When the dating works out fine, when the dating succeeds, they get engaged. The ring on the right hand, engagement. Okay? So, she just a minute. She is gonna become, they get engaged. She is gonna become, Lilian, became the fiancé. Senna became the groom. When they were dating, they were boyfriend and girlfriend. That's it. Okay? Boyfriend and girlfriend. When they got engaged, so friends, step number 1. Dating, step number 2. The third stage, to get engaged. And then she became the fiancé, Senna became the groom. And finally, they got married. They got, let me find the picture here. They got married. When they got married, Senna became Lilian's husband. Lilian became Senna's wife. Essa frase confunde muita gente, porque o wife vem do lado do Senna e o husband vem do lado do Lilian. E a pessoa se confunde porque ela não entende que este husband aqui está falando do Senna. E aquele wife is talking about Lilian, not Senna. Lilian became Senna's wife. Senna became Lilian's husband.
Senna became the husband of Lilian. Lilian became the wife of Senna. Esse husband está falando do Senna, ele que é o sujeito. Lilian became Senna's wife. Então confunde, porque, vou botar um outro exemplo. I am Jessica is my wife. I am Jessica's husband. Jessica is Felipe's wife. De novo, essa frase está falando about Jessica. Jessica is Felipe's wife. E a primeira está falando sobre who I am. I am Jessica's husband. Not, okay? This sentence here is not talking about who Jessica is. It's talking about who, this sentence here talks about who Felipe is related to Jessica. The second sentence talks about who Jessica is related to Felipe. So, back to Senna. They got married. Senna became Lilian's husband. Lilian became Senna's wife. How long did it take for them to date, get engaged, and get married? How long? Only 2 months. Okay? It took them only 2 months to go from friends, dating, engagement, and they got married. It only took them 2 months to go from friends to husband, Senna, and wife, Lilian. And the day after they got married, they flew. Past of to fly. They flew. Past of to fly. They flew. To get on an airplane. They flew. They took a flight. They got on an airplane. They took a flight. They got on an airplane. They flew to England. And just like Ayrton, Lilian also came from a rich family. So she never had to do housework in her life before, because her family was rich and they could afford, they could pay for a maid. They could pay a maid to do the housework. But now they were in England, just Senna and Lilian,
And for the first time in her life, Lilian had to do housework. Okay? The weather in England seemed terribly cold. The weather in England seemed terribly cold, and they didn't speak much English. Tô passando rápido porque eu tô só revisando. Já explicamos isso aqui, eu só tô refrescando a memória de onde que a gente tá no livro, na história do Senna. And they didn't speak much English. Life wasn't easy. Senna spent most of his time on the race track. He spent most of his time on the race track. He had a lot to learn. Because in go-kart racing, que o Senna estava acostumado, the tracks were always flat. But now he had to drive on hills too. Uphill, downhill. Now he had to drive on hills too. Okay? Now he had to drive on hills too. But he was a fast learner. He learned fast. He processed new information fast. And in his... Just a minute. In his... No. Yes. In his first race, he came 5th. The next week, he finished in 3rd place. And the week after that, it was raining. And after years of practice in the rain of São Paulo, no one could beat him on a wet track. Okay? Remember? Remember? Wet track. Wet track. When there's water, when it's raining, or if it rained, the track gets wet. It's going to have water on the track. There's going to be water on the track. Lembra que quando o Senna era, acho que 8, 9 anos de idade, começou a chover, ele saiu da pista, perdeu a corrida e ele odiava perder. E daquele dia em diante, foi o dia que a gente fez a aula de onde vem a habilidade mágica que o Senna tinha de correr na chuva, né? Não tem nada de mágico, nada de dom. É porque ele perdeu uma corrida quando ele era criança, porque começou a chover, ele odiava perder, ele odiava o 2º lugar, 3º, 4º. Para ele só servia ser o 1º. E aí depois daquele dia que ele perdeu a corrida, todos os dias que vinha uma nuvem nublada, o tempo ficava nublado, ameaçava chover, ele pegava o kart e corria para a pista. E ele praticou por semanas, meses, anos, milhares de voltas dirigindo na chuva. E aí ele se tornou unbeatable, undefeatable, invincible. No one could beat Ayrton Senna on a wet track. He won the race. He was the winner
He won the race. He was the winner of the race. He finished the race in first place. The rest of the season continued to go well. SENNA finished first in 12 of the 20. Just a minute. He finished first in 12 of the 20 races. And at the end of the season, he seemed to have a great future in motor racing. Tá chegando aqui no tema da aula de hoje. O SENNA que a gente conhece quase nunca existiu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. It was a big surprise when he told everyone, I won't be here next year. I'm stopping racing. Ok? Então, ó, já vamos falar sobre isso, né? O SENNA que a gente conhece quase nunca existiu. Só vamos olhar isso aqui rapidinho, essa frase. Oops. He finished first in 12 of the 20 races. So, SENNA won 12 of 20. 60% of the races. And at the end of the season, he seemed to have a great future in motor racing. He seemed to have a great future in motor racing. It looked like. Chances were there was a great chance, a high probability that SENNA's future in motor racing was going to be amazing. Okay? And because of that, it was a big surprise. It was a big surprise when he told everyone, I am stop racing. I won't be here next year. Okay? I'm stopping racing. E aí, eu quero fazer uma pergunta tanto para você que está ao vivo, quanto para você que está assistindo depois, ok? Scorpion, Daniela Fonteles, Show da Terra, Cris de Jesus, Alexandre Ramos. O que seria... Você consegue imaginar se o SENNA tivesse desistido? A perda que o universo teria? Só que eu quero te fazer uma pergunta e se você conseguir, responde nos comentários. E qual vai ser a perda que o mundo vai ter se você desistir de ficar fluente? Quantas descobertas, quantas pessoas, quantas vidas transformadas vão deixar de acontecer porque você desistiu de se tornar fluente em inglês? Você consegue, Abimael, Cris de Jesus, Show da Terra, Mirella, Alexandre, Daniela, Scorpion, de Guarulhos.
Você consegue mensurar o tamanho da perda que o mundo vai ter se você desistir da tua fluência? Para mim, essa é a pergunta de $1 milhão da aula de hoje. SENNA finished first. SENNA finished first in 12 of the 20 races. At the end of the season, there was a great chance. It looked like there was a very high probability that SENNA was going to have a great future in motor racing. And because of that, it was such a big surprise when he told everyone, I won't be here next year. I'm stopping racing. The main problem, the number one problem, the main, most important, the principal, the number one problem was money. His father didn't want to pay for a second year in England. Besides that, yes, Ayrton Senna also knew he could see. He also knew Senna could see. Senna could notice, perceive. He was aware, conscious that his wife was unhappy in England. She wasn't very interested in motor racing. Complicado, né? Casar com um cara igual o Senna e não gostar de corrida de carro. It's very complicated, very complex. And she was not happy in England. And Senna knew. He could see, he could notice, he could perceive. He was aware of that. She wasn't very interested in motor racing, and she had no friends in England. I was his second love, Lillian said later. Senna's first love was always racing. He was obsessed with racing. It's a characteristic of extraordinary people. Lembra quem assistiu a aula dos go-getters, overachievers, hard workers, people who change the world for the better. Okay? Jesus, Steve Jobs, Senna. People who changed the world. They had
an obsessive passion for their mission. They were crazily in love for and with their mission. Tanto que uma vez perguntaram para Jesus, que Jesus estava há 3 dias sem comer, e perguntaram assim, Senhor, o senhor está 3 dias sem comer. Alguém traz aí pão para ele, comida, e aí Jesus falou assim, não, eu já comi. Aí eu pensei, ué, alguém trouxe comida para ele escondida, a gente não viu? E Jesus vira para os discípulos e fala, está lá em João 4. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. A minha comida, o que é comida? Fonte de energia, a minha bateria, o meu carregador. É fazer a vontade do meu Pai. Isso não é uma frase de uma pessoa que gosta. Isso é uma frase de uma pessoa obsessivamente apaixonada. No conceito de alguns, né, bitolado, fanático. Eu, particularmente, sou da linha que acredita que sem uma dose de bitolagem e fanatismo você não consegue provocar grandes transformações. Eu sou da linha que acredita que se todo mundo te acha normal, se ninguém te acha meio exagerado, não estou dizendo que o Senna estava certo de trocar a esposa pela corrida, até porque minha família é a minha prioridade número 1. Minha esposa e minhas filhas são minha prioridade número 1. Eu estou falando sobre a paixão pela missão. Qual é a tua paixão? Você vive para quê? O dia que você for embora, ou Jesus voltar, qual legado você vai ter deixado no mundo? His first love was always racing. She, Lilian, she really wanted to come back home to Brazil. And Milton da Silva, Senna's father, he still wanted his son to work with him. Ok? Porque, vamos puxar aqui, ó. His father wanted Senna to join the family business. Lá atrás, acho que na aula 6 ou 7 a gente falou sobre isso. Então aqui ele está falando o seguinte. Lá, muito tempo depois, o pai dele ainda, he still wanted his son to work with him. He still wanted Senna to join the family business. And because of that, Ayrton Senna decided to go back to Brazil and study business in São Paulo again. It was time to forget his dreams. Uau! Uau! E aí, nesse momento aqui, o Senna desistiu. Acabou. Desistiu do sonho de correr. Esposa, deprê. Estava deprê, sem amigos, triste. O pai continuava querendo que ele trabalhasse em casa, no negócio da família, desculpa.
o Senna virou para todo mundo, depois de ter ganhado 12 das 20 corridas da temporada. Ele vira para todo mundo e fala: ano que vem eu não volto. Eu tô parando de correr. Porque o pai dele não queria pagar mais um ano para ele correr. Lembra, né? O piloto não tinha salário. É a família que tinha que pagar para a equipe para ele correr. A esposa estava triste e o pai queria que ele trabalhasse nos negócios da família. E aí ele desiste, quits, e volta para o Brasil para estudar administração, gerenciamento de empresa e seguir os planos do pai. E como é que deste dia que o Senna desistiu, o que aconteceu que virou e o Senna foi quem a gente conhece. É por isso que nós estamos... Olha que forte isso daqui, hein? Meu Deus do céu. Olha que forte, pega essa. Se o Senna tivesse desistido do sonho para viver o plano do pai, nós não estaríamos aqui falando dele, estudando ele. Pega essa. Se você desistir do teu sonho, da tua missão, da tua fluência, para viver os planos que alguém criou para você, você vai ser só mais um. Esquecido. Mas se você viver para cumprir o sonho, o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida, e que eu acredito que passa pela sua fluência em inglês, você vai marcar, impactar e transformar tanto o mundo que pessoas vão se inspirar e estudar e conversar sobre a sua história e sobre a sua vida. Estou me lembrando da Tati, uma aluna minha com quem eu conversei ontem, e ela falou que foi convidada para fazer um podcast. E ela falou assim, eu falei só de você e da Escola da Fluência, o podcast inteiro. O cara falou assim, gente do céu, quem que é esse Felipe André? Se ele não seguir o meu canal, eu vou mandar tampar o nome dele na tela, porque o que tu fez de propaganda para ele aqui hoje, quando você paga o preço para viver o teu chamado, a tua vida, além de ser muito interessante, além de ser uma vida muito gostosa de se viver, além de ser uma vida que você não acorda assim, ai, que saco, é segunda-feira, fica louco pelo final de semana, né? Já acorda segunda-feira já querendo o final de semana de tão chata que é. Além de você viver uma vida super interessante, a tua vida se torna um case de inspiração e de estudo para outras pessoas. O Senna quase desistiu. Na aula de amanhã, nós vamos descobrir o que aconteceu que ele desistiu de desistir. E a minha pergunta para você é, e você? Você vai desistir de ser fluente? Ou você vai viver e vai ser e se tornar tudo que você nasceu para ser? Think about it. E com isso a gente chega ao final dessa aula. Amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu, né? Que o Senna desistiu e aí depois o que rolou que ele virou o Senna. Próxima aula, quem está acompanhando todo dia ao vivo, né? Vai ser amanhã, sexta, dia 25 de março. Por volta de 9 da manhã, I'll go live. Ok? Por enquanto, já se inscreveu no canal? Já curtiu? Quer ver eu falar aqui com quem está ao vivo?
Você que está ao vivo, já se inscreveu no canal, já curtiu a aula. Se ainda não fez, faça isso agora. Número 2, se você está me ouvindo pelo Spotify e quiser assistir essas aulas, só ir ao YouTube e digitar Felipe André Inglês e você assistirá todas as aulas. Número 3, se você está me assistindo no Spotify e quer virar o jogo mesmo, de verdade, após ver a aula, você tem 2 tarefas. Tarefa número 1, ouvir a aula de novo no Spotify. Quando estiver indo para o trabalho. No mínimo, uma segunda vez. No mínimo. E número 2, alguém espirrou ali na sala. Bem alto, não sei se deu para ouvir aqui. Esse foi um espirro, viu, moço? Isso é um espirro, viu? Número 2, depois, isso aqui é só para quem quer ser fluente, tá? Depois que você tiver assistido a aula, você vai ouvir no Spotify uma vez e depois você vai fazer as atividades. Já tem mais de 200 atividades com áudios, tá? Para você praticar e masterizar todo o vocabulário desta aula. Felipe, como é que eu faço para ter acesso a este aplicativo de prática de exercício com áudios, que é exclusivo dos meus alunos da Escola da Fluência? Como é que eu faço para ter acesso a esse slide, as anotações? Como que eu faço? Na descrição do vídeo vai ter um link para o grupo VIP do Telegram, meu grupo VIP do Telegram, aonde você vai ter acesso a esse material, tá? E 15 dias de acesso gratuito a esse aplicativo para quem se cadastrar e confirmar a participação no documentário dos 5% fluentes que eu vou fazer de 4 a 10 de abril para te mostrar as 2 chaves que transformam um adulto brasileiro num fluente em inglês. Ok? Fechado? Beleza? Então, vai aqui embaixo, aperta no link, pega lá o material, só para quem quer ser fluente. Se cadastra no documentário, confirma teu cadastro. Vai lá fazer as atividades para masterizar. E a gente se vê na próxima aula. God bless you. See you. Bye.